Nossa, quanta coisa. Deus me trouxe à memória nesse capítulo. O tema dele se chama Escolhas Erradas. E, enfim, a vida é feita de escolhas, certo? E algumas escolhas são péssimas. Toda escolha tem consequências. Escolhas rebeldes, escolhas desobedientes têm consequências desastrosas. Aí, gente, é por isso que às vezes a gente tá num deserto de sofrimento, de dor, de angústia. Mas isso nada mais é que resultado de escolhas. E o pior de tudo, quando são escolhas desobedientes, escolhas que vão contra a vontade de Deus. E por isso que eu escolhi essa música. Na verdade, eu nunca tinha ouvido essa música. Mas ela fala muito disso, né? De que a gente às vezes não entende o processo da dor e a gente vai para o deserto. Mas Deus, ele é tão bom, que ele deixou esse manual aqui, que é a Bíblia, um manual de vida, um manual de conselhos, porque ele nos deu livre-arbítrio para escolhermos, e livre-arbítrio para escolhermos, fazermos as nossas escolhas. Mas ele deu também, né, uma direção, ele deu um conselho, ele deu a dica do que era bom. E aí, esse capítulo aqui, Paulo fala sobre o jugo desigual, das escolhas desiguais, né? O versículo 14, ele diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre os santuários de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Resumindo, nós somos alertados a não mantermos jugo desigual. O que jugo? Jugo é peso, né? Balança. Com pessoas que não compartilham da mesma fé que a gente. Porque a partir do momento que a gente estabelecer alianças, parcerias, a gente passar a compartilhar de maneira significativa a direção, o resultado das nossas atividades, das nossas decisões, nós vamos também passar a conviver com as consequências dessas alianças. Então, esses versículos diz, né, que não existe harmonia entre Cristo e o maligno, não existe união do crente com o incrédulo e não existe ligação com o santuário de Deus e dos ídolos, e não tem justiça, não tem como ter justiça para a sociedade junto com a iniquidade. De que forma a gente estabelece essas alianças, né? Essas parcerias, casamento, sociedades, negócios, contratos, ou às vezes se estar debaixo de autoridade de pessoas que não têm fé em Deus e que tomam decisões corrompidas, muitas vezes erradas. Como isso tem uma consequência e nos leva para o deserto, nos leva para sofrimento. Eu vou falar aqui muito abertamente. Quero usar o exemplo aqui do casamento. Eu ainda não casei e eu sou muito, muito, muito grata a Deus porque Ele não me deixou casar com as pessoas que eu queria. Mas tem muitas amigas minhas, muitas pessoas que eu conheço. E também, às vezes, pessoas se aproximam de mim e confessam, né, a dificuldade que é e o preço que pagam por ter estabelecido uma aliança com pessoas que não compartilhavam da mesma fé. E tem coisas que eu acho assim, que não tem como resolver aqui não, é só na eternidade mesmo. E eu fico muito compadecida e eu me lembrei de tantas pessoas agora, meu Deus, que tá vivendo uma vida assim tão difícil por causa
dessa rebeldia, de ter feito escolhas debaixo de um jugo desigual. Não estou julgando, não estou julgando, não. Aqui, como essa música disse, que às vezes a gente precisa se quebrar, a gente precisa se arrepender e pedir perdão para Deus, para a gente ter a graça de Deus para conseguir passar pelo sofrimento, pela consequência das escolhas em desobediência que foram feitas e sobreviver. Eu sei que são palavras muito duras, mas durante uma fase muito difícil da minha vida, eu aprendi com um pastor, inclusive o Senhor já recolheu ele, que a gente precisa sempre dizer a verdade. Às vezes a verdade dói, só que ela liberta. O engano pode levar, o engano leva a pessoa mais profundo do poço. Quantas pessoas hoje, meu Deus, principalmente no mundo evangélico, quantas pessoas hoje estão se afundando, estão se afogando, indo mais profundo do poço, porque pessoas não têm coragem de ser francas, como Paulo tem sido franco com o povo de Coríntios, falando a verdade e falando em amor. Então, minha oração é que Deus te ajude, que somente seu entendimento se expanda para essa palavra de hoje, que se você reconhece que fez escolhas erradas, escolhas em que você fez parcerias ou alianças em que o jugo estava desigual, que você se arrependa, peça perdão para Deus, se humilhe, pede a graça de Deus, que Ele vai te dar o favor e você vai passar por toda essa situação. E Deus vai fazer com que você viva sempre em graça, tá bom? Mesmo diante das circunstâncias e do sofrimento. Por causa das escolhas, né? Por causa das alianças estabelecidas, Jesus vai te ajudar. Eu tenho certeza disso, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu sábado, que você, mesmo diante de uma palavra tão dura e tão difícil, que o Espírito Santo te dê alegria no seu coração, né? Que você entenda isso da forma que precisa ser entendido, porque o entendimento da verdade de Deus, ela liberta, ela nos torna livre. Toda pessoa livre, ela é o quê? Ela é uma pessoa alegre, né? Não é escrava. Uma pessoa livre não é escrava, tá bom? Deus te abençoe. Fique na graça de Deus. Um abraço.